Nesta aula nós vamos falar sobre antissépticos e antibióticos no tratamento periodontal. Nesse contexto, é de fundamental importância que a gente entenda que a placa bacteriana hoje em dia é entendida como um biofilme. Esse biofilme é formado por microcolônias de diferentes espécies bacterianas que possuem um sistema circulatório interno de nutrientes, o que leva a uma resistência aumentada a agentes antimicrobianos, seja do próprio organismo do indivíduo ou de agentes antimicrobianos que eventualmente nós profissionais venhamos a utilizar para combater esses biofilmes. Esse conceito tem um impacto direto e extremamente importante na conduta clínica quando nós pensamos na utilização de antissépticos e de antibióticos. Por quê? Porque esses agentes, sejam os antissépticos ou antibióticos, eles vão ter um potencial de efeito clínico quando nós tivermos uma remoção mecânica que seja realizada de forma coincidente com o uso desses agentes. E isso é importante para que a gente tenha um sucesso clínico na utilização desses dois agentes químicos, sejam os antissépticos ou os antibióticos. Então, num primeiro momento, nós vamos abordar o uso de antissépticos para o controle do biofilme supragengival. A justificativa para a utilização de agentes químicos para o controle da placa ou do biofilme supragengival se deve ao fato de que existe uma série de condições que podem determinar um comprometimento momentâneo ou definitivo da habilidade do paciente na realização do controle mecânico caseiro dessa placa supragengival. Nesse sentido, nós podemos ter duas situações de indicações de antissépticos bucais. Antissépticos que possuem agentes substitutivos ao controle mecânico diário e aqueles que possuem agentes coadjuvantes. Além disso, as formas de apresentação que esses antissépticos estão disponíveis podem ser divididos em colutórios e dentifrícios, e nós vamos abordar diferentemente essas duas formas, dando uma ênfase maior aos colutórios, que são produtos que têm uma disponibilidade bastante grande no mercado. Quando nós pensamos em antissépticos para o controle do biofilme supragengival, o primeiro agente que vem à cabeça é a clorexidina, por ser o agente químico padrão ouro, que possui efeito bactericida e bacteriostático comprovado há muito tempo na literatura, por atuar na membrana celular bacteriana causando a sua lise, e também por possuir atividade contra bactérias, fungos e alguns vírus. Para se ter uma noção do impacto clínico da clorexidina, sabe-se que existe uma redução de micro-organismos salivares em torno de 80% a 90% quando se utiliza a clorexidina. Uma das principais características dos antissépticos que tem relação direta com seu efeito clínico se chama substantividade. E a clorexidina é considerada também o antisséptico padrão ouro por possuir a maior substantividade dentre os antissépticos disponíveis para uso bucal. Essa substantividade é definida como a capacidade de permanecer no meio bucal com atividade. O impacto clínico que nós sabemos da clorexidina, quando utilizada para o controle do biofilme supragengival, está na magnitude de uma redução de placa de 50% a 55% e de gengivite de 40% a 45%. E essa magnitude é importante para a comparação com outros agentes químicos que são testados e que podem ser utilizados nos pacientes. Aqui nós temos a ilustração de um caso, parte de um estudo clínico realizado pelo nosso grupo de periodontia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde na foto onde nós temos 72 horas com a utilização de placebo, sem o controle mecânico do biofilme, nós vemos que as superfícies dentárias estão completamente tomadas por placa, por biofilme. E na outra foto nós temos 72 horas na ausência de controle mecânico, porém com a utilização de clorexidina, ilustrando visualmente o impacto clínico desse agente químico quando utilizado através de um antisséptico bucal. A clorexidina é indicada como um meio substitutivo, de controle do biofilme. Nesse sentido, as principais indicações da clorexidina são para os pós-operatórios de procedimentos cirúrgicos bucais, processos agudos dentários, onde o paciente sente dor para realizar a escovação,
e eventualmente impossibilidades psicomotoras, como pacientes com deficiências mentais ou pacientes traumatizados por acidentes que não conseguem realizar a higiene mecânica, o controle mecânico do biofilme. A prescrição clássica da clorexidina é de 0,2% com 10 ml puros de 12 em 12 horas. No Brasil, a formulação mais comum que nós temos no mercado é em 0,12%, com 15 ml puros de 12 em 12 horas. A diferença de uma prescrição para outra é que nós temos a redução dos efeitos adversos da clorexidina, que nós vamos ver a seguir, com a utilização de uma menor concentração com um volume maior. Como nós vimos, o impacto do biofilme, de conhecermos as propriedades do biofilme, é importante na utilização dos antissépticos. Nesse sentido, cabe ressaltar que sempre que possível, antes da utilização de um antisséptico, e isso vale para a clorexidina, se faça uma remoção profissional do biofilme pré-existente na superfície dentária. E isso foi demonstrado que aumenta o efeito anti-gengivite da clorexidina quando comparado à não remoção do biofilme antes da utilização da solução. As principais marcas comerciais que nós temos no mercado são da Colgate e o Noplaque, o PerioGard e o Noplaque, que são disponíveis em formas contendo ou não contendo álcool. A clorexidina ela possui efeitos colaterais importantes, o que faz com que ela não seja utilizada de forma rotineira e diária por parte dos pacientes e seja então um agente que, na grande maioria das vezes, é indicado como substitutivo. Porque o uso da clorexidina gera manchas extrínsecas nas superfícies dentais e na língua, também manchamento de materiais odontológicos, principalmente resina. Existe uma alteração do paladar, o que diminui a percepção gustativa ao sal, principalmente, e pode favorecer o aumento da formação do cálculo supragengival. Aqui nós temos exemplos de manchamentos dentários e de manchamentos de restaurações de resina composta. Agora nós vamos falar sobre o uso de antissépticos coadjuvantes ao controle mecânico do biofilme caseiro diário por parte dos pacientes. Nós estamos vendo aqui ilustradas nessas duas fotografias situações ideais de controle mecânico. Entretanto, esse controle mecânico que nós vislumbramos para o paciente é difícil de ser realizado por questões motivacionais, motoras e cognitivas. Nesse sentido, quando nós pensamos em uma mudança de padrão de higiene bucal, nós devemos atuar nesses três componentes da higiene bucal mecânica, com o objetivo de conseguirmos uma mudança comportamental que perdure ao longo da vida dos indivíduos. Quando nós temos dificuldades ou situações de dificuldade para o controle mecânico, uma das alternativas para a mudança do padrão de higiene bucal é a utilização de antissépticos neste contexto de higiene bucal diária por parte dos pacientes. Nesse sentido, existem vários agentes químicos disponíveis em colutórios. O primeiro deles é o cloreto de cetilpiridino, que é utilizado em diferentes concentrações, dependendo da formulação e da marca comercial, variando de 0,05% a 0,075%. Uma das características do cloreto de cetilpiridino é uma baixa substantividade, somente de 3 horas. Ele age rompendo a parede celular bacteriana e alterando o citoplasma, e possui propriedade antibacteriana reduzida uma vez adsorvido, pois possui uma natureza monocatiônica, unindo-se somente à mucosa e a sua outra extremidade da molécula, perdendo algum efeito antibacteriano. Existem poucos efeitos colaterais relatados ao cloreto de cetilpiridino e a maioria deles está relacionada ou pigmentação ou a sensações de queimação e descamação. As principais marcas comerciais que possuem cloreto de cetilpiridino na sua formulação são o Cepacol, o Oral-B e o Colgate Plaques sem álcool. Tendo em vista que a literatura é muito vasta sobre o uso desses antissépticos contra a placa e a gengivite, nós vamos apenas demonstrar ou vamos focar os resultados de revisões sistemáticas que abordaram o efeito desses antissépticos. E isso também é verdadeiro para o cloreto de cetilpiridino.
em uma revisão sistemática publicada em 2008, foi demonstrado que o cloreto de acetilpiridínico como coadjuvante da higiene mecânica promove um efeito benéfico, estatisticamente significativo, em termos de redução de placa e de gengivite, porém foi questionado qual era o impacto clínico dessas reduções, sendo possivelmente um impacto clínico pequeno. Outros agentes químicos disponíveis no mercado são os óleos essenciais, que é um composto de 4 óleos essenciais, de timol, eucaliptol, mentol e salicilato de metila, também com um efeito bactericida e com uma alta capacidade de penetração no biofilme. A formulação tradicional possui álcool e, mais recentemente no Brasil, foi lançada uma formulação alternativa sem álcool. Aqui nós temos fotomicrografias ilustrando a capacidade de penetração de óleos essenciais comparativamente a cloreto de acetilpiridínico. Nós observamos que no centro, onde existe EO, onde nós temos o exemplo de óleos essenciais, nós observamos colorações vermelhas, que são de bactérias que estão atingidas pelos óleos essenciais, ao passo que ao lado, no CPC2, nós temos o efeito do cloreto de acetilpiridínico, onde as células estão esverdeadas, demonstrando que não há uma penetração tão grande e capacidade bactericida quando esse agente químico é testado por sobre um biofilme in vitro. Existem dados também na literatura, e aqui nós estamos vendo uma revisão sistemática de óleos essenciais, demonstrando que quando eles são utilizados como coadjuvantes da higiene bucal mecânica, não supervisionada, eles promovem um benefício clínico adicional na redução de placa e de gengivite, que foi também estatisticamente significante. Essa revisão sistemática, seguida de outros estudos, vem embasando o uso de óleos essenciais. Aqui nós temos um estudo resumido, realizado em pacientes com gengivite, ao longo de 6 meses de acompanhamento, comparando os óleos essenciais e o cloreto de acetilpiridínico. Esses dados são bastante parecidos quando se utiliza óleos essenciais sem álcool na sua formulação. Isso foi demonstrado por esse estudo publicado em 2013 na American Journal of Dentistry, também realizado com pacientes com gengivite. E aqui nós observamos que a utilização de óleos essenciais sem álcool gera uma redução de 24% na quantidade de gengivite e de 31,6% na quantidade de placa, quando comparado à escovação realizada com a utilização de uma solução placebo sem efeito, um controle negativo. A única marca comercial que tem disponível no mercado na sua formulação óleos essenciais é o Listerine, com diferentes sabores e com ausência ou a presença de álcool na sua formulação. Finalizando essa parte da aula sobre uso de antissépticos coadjuvantes, nós temos um estudo comparativo clínico dos efeitos clínicos de cada um dos agentes que nós falamos, comparados à clorexidina como um agente substitutivo. Então, aqui nós temos os percentuais médios de redução de gengivite, com o índice gengival, e de placa, com o índice de placa.
nós temos a clorexidina como padrão ouro, com uma redução média de 28,5% de VIT e de 40,4% de placa. Ao passo que, em seguida, nós temos um segundo maior impacto clínico observado pelos óleos essenciais, em média de 18,2% de redução de VIT e de 27% de redução de placa. E, por fim, o cloreto de cetilpiridínico com 13,4% de redução de VIT e de 15,4% de redução de placa. E aqui nós temos um quadro comparativo dos princípios ativos que estão disponíveis no mercado brasileiro, a clorexidina, os óleos essenciais e o cloreto de cetilpiridínico, com as suas diferentes características, posologia e marcas comerciais que pode servir para consulta quando nós formos utilizar e indicar para os pacientes nas suas diferentes situações clínicas. Falamos então de agentes químicos disponíveis em dentifrício. Dois agentes merecem destaque: o triclosan, presente no Colgate Total 12 principalmente, e o fluoreto estanhoso, presente nas formulações do Oral-B Pro Saúde. Existe uma massa de literatura bastante importante sobre esses dois agentes, e para isso nós ilustraremos com duas revisões sistemáticas já publicadas há algum tempo. A primeira delas sobre o triclosan, uma revisão sistemática de 16 ensaios clínicos com creme dental com triclosan e copolímero com flúor, mostrando a promoção de redução significativa de placa e gengivite quando comparado à utilização de um creme dental somente com flúor junto com a escovação diária e rotineira dos indivíduos. Nesse estudo nós temos a comparação de fluoreto estanoso e de triclosan em dentifrícios utilizados em conjunto com a escovação, e ambos os dentifrícios foram capazes de reduzir significativamente a quantidade de placa e de gengivite, com um pequeno efeito superior da utilização do fluoreto estanoso em comparação ao uso do triclosan. É importante que seja bem claro que existem agentes que são ineficazes e que não possuem evidência científica comprovada na literatura para a sua utilização, e aqui estão citados os principais agentes que muito se fala por parte dos pacientes, como é o caso do peróxido de hidrogênio, da malva e do própolis. E nós, como profissionais da saúde, devemos ter muito cuidado na indicação desses produtos, uma vez que existe falta de evidência científica de qualidade. Então, para fazermos o fechamento desse tópico de antissépticos, nós podemos dizer que em situações de dificuldade de controle mecânico do biofilme supragengival, nós podemos indicar o uso desses antissépticos que estão presentes em colutórios e dentifrícios. Em situações de indicação substitutiva, a clorexidina é a primeira escolha. E quando nós estamos em situações de indicação coadjuvante ao controle mecânico diário por parte dos pacientes, nós podemos lançar mão de dentifrícios contendo triclosan ou fluoreto estanoso e antissépticos com óleos essenciais como primeira alternativa de indicação.